Amados, feito estas considerações, eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias, para o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Versículos 15 e 16, nós temos aí a fala do Senhor a Ananias. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Amém? Que Deus aplique em nosso coração o texto que nós acabamos de ler. E nós queremos hoje à noite, de forma breve, traçarmos um parâmetro interessante do ministério de Paulo e do seu sofrimento. Normalmente, quando se estuda a bibliografia de um grande homem, é enaltecido os seus feitos, e os feitos de um grande homem aparecem com muita veemência e com muita força. Não é diferente quando nós olhamos para o apóstolo Paulo. Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, nós vemos um homem extremamente arrojado no serviço, um homem brilhante na doutrina, um homem excepcional na escrita, um homem de um poder de influência e de liderança magnífico. Isso salta aos olhos porque você olha para o Novo Testamento, você vê o Novo Testamento recheado de escritos de Paulo. Você vê Pedro falando sobre os escritos de Paulo, dizendo que há pontos difíceis. Paulo realmente tinha uma dialética excepcional. Bom, mas poucas vezes nós queremos fazer uma reflexão no sofrer de Paulo. Aqui no seu chamado, nós temos duas partes. Deus falando a Ananias de qual eram os seus planos para a vida de Paulo. Deus mostrando a Ananias porque Deus havia chamado Paulo. Ele diz: olha, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E verdadeiramente Paulo levou o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo perante os gentios. Paulo pregou aos gentios. Paulo não pregou só em uma cidade, Paulo não pregou só em uma província, Paulo não se dirigiu somente a um povo. Paulo alcançou povos, tribos, línguas, nações. Paulo foi um grande ganhador de almas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo, devido à força das suas prisões, teve oportunidade de falar a reis, de falar do Evangelho, de testemunhar da palavra do nosso Senhor a reis. E Paulo, mesmo não
tendo sido o apóstolo aos gentios, aliás, aos judeus, Paulo não tendo sido o apóstolo aos judeus e sim aos gentios, também falou para a casa de Israel. Nós encontramos evidências de judeus que foram alcançados por Paulo nas Escrituras Sagradas. Nós encontramos as evidências de judeus salvos por causa do ministério de Paulo. Tudo o que Deus diz aqui nesse versículo 15 a respeito de Paulo ocorreu. Paulo pregou aos gentios, Paulo pregou aos reis e Paulo pregou aos filhos de Israel. Porém, o que nos diz o versículo 16 também é verdade, também aconteceu. E o versículo 16 diz: e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, nós temos de entender algo muito interessante e importante em relação à nossa vida, em relação ao nosso testemunho e sermos sabedores que podemos padecer por causa do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na palavra de Deus, não são poucas as referências que nos mostram essa perspectiva de sofrimento por causa da palavra do nosso Deus. A Bíblia relata que nós sofreremos. Há um texto no capítulo 8 de Romanos que eu acho muito precioso, que é de grande valia e que deve estar em nossa mente todos os dias. O versículo 36 do capítulo 8 nos diz o seguinte: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Preste atenção, irmãos, o que está nos dizendo esse texto. O que está nos dizendo esse texto? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Não é que nós sejamos entregues à morte todos os dias, não. É que todo o dia, nós somos entregues à morte por amor de Jesus Cristo. E aí, a importância de sermos gratos e propagarmos sempre que a graça e a misericórdia do Senhor é a razão pela qual nós não fomos ainda consumidos, mortos. Por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matador. O olhar, irmãos, do mundo para os crentes, o olhar do mundo para os crentes é exatamente esse: ovelhas para o matador. Eu fico impressionado como ainda tem crente tolo. Tem crente que acha que o mundo tem alguma coisa a lhe oferecer, que acha que o presente século tem algo para os crentes. Não tem, irmãos. Não tem.
Às vezes eu vejo os crentes aculturados. O que é uma pessoa aculturada? É uma pessoa que pertence a um estilo de cultura e ele é capturado para um outro estilo de cultura e ele é apropriado por aquela cultura. Ele passa a negar a sua cultura e professar a cultura do outro. Um exemplo bem comum é quando o camarada sai aqui do Nordeste, passa 2 semanas no Rio de Janeiro e chega falando um carioquês. Foi aculturado. Tem alguns crentes que acham que pode abraçar determinadas parcelas do mundo ou do século. São aculturados. São crentes, mas não parecem crentes. São crentes, sim, são salvos, mas nem parece que são. Tem algo muito importante que nós precisamos perceber e professar. Nós somos crentes. Então, se eu sou crente, eu devo pensar como crente, me investir como crente, falar como crente, andar como crente, ter compromissos e responsabilidades de crente. De crente. Vocês já perceberam que as pessoas procuram imitar aquelas pessoas que elas admiram? Você encontra pessoas aí com o estilo de Neymar, não é? De vestimenta, de não sei o quê, o estilo boleiro, né? Você encontra pessoas com o estilo dos rappers, dos cantores. Eles querem imitar. Os crentes têm seu próprio estilo, têm seu modo de vida, têm sua própria intenção. E nós não devemos nos contaminarmos com essas coisas. Deixe as coisas do mundo com os que são do mundo. Domingo à noite nós falamos aqui na igreja sobre pensar, buscar as coisas que são de cima. E é isso que nós devemos fazer, irmãos. Para que está reservada essa terra, hein? A terra está reservada para quê? A Bíblia diz que com o estrondo, uma explosão, o mundo vai deixar de existir. Os elementos abrasados se desfarão. Nós podemos dizer que a terra está reservada para o fogo. E por que o apego? Por que o apego? Agora, a Nova Jerusalém, a nossa casa, a nossa cidade, ela está preparada para a glória. Ela está preparada para a glória. A nossa casa nunca será destruída. A nossa casa nunca será destruída. A Jerusalém que é de cima, a Bíblia diz, a nossa mãe nunca será destruída. Nós somos embaixadores dessa
morada celeste aqui na terra. E nós devemos entender que as afrontas que aqui sofrermos não podem ser comparadas com a alegria que lá no céu nós teremos. Nós não podemos perder esse norte. Vamos padecer, sofreremos. Sabe o que é estranho? É quando um crente não sofre nada, não padece nada. Quando um crente não padece afronta da família, dos colegas de trabalho, quando ele não é renegado, pode ficar atento. Não está bem com Cristo, não está em plena comunhão com o Senhor, está aceitando todo lixo é bem-vindo. Sabe por que as pessoas começam a odiar os crentes? Quando o crente não é porta-lixo. O camarada vem com lixo para a vida dele, não quero. Vem com mais lixo, não quero. Quando ele começa a descartar o lixo da sociedade, o lixo, o mundo passa a odiá-lo. Porque Jesus Cristo esteve no mundo, mas Jesus Cristo não se contaminou com o mundo. Jesus Cristo nos envia ao mundo, mas Ele nos envia ao mundo rogando ao Pai que nos livre do mal. Portanto, meus queridos, padeceremos pelo nome do Senhor, sofreremos pelo nome do Senhor. Sofrer pelo nome do Senhor é produtivo. E lembre-se, Jesus não manda que não sofremos, mas Ele manda que sejamos frutíferos, que testemunhemos, que apresentemos o Evangelho a outras pessoas. Então, que o Senhor Deus e Pai nos ensine a vivermos dentro do seu padrão, tendo aquele mesmo pensamento de Paulo, que partir e estar com Cristo é melhor. Porém, se ficar, que seja para dar fruto. Cada dia da nossa vida é um dia para frutificarmos. Cada dia da nossa vida é um dia para darmos frutos. Cada dia da nossa vida, irmãos, é um privilégio. É um privilégio de servirmos ao Senhor de inteiro coração. De inteiro coração. Eis-me aqui, Senhor, usa-me. Eis-me aqui, Senhor, usa-me. Eis-me aqui, Senhor, usa-me. Deus usou Paulo. Deus pode nos usar. Que haja em nós o desejo sincero e ardente de sermos usados pelo nosso Deus. Amém e amém. Que Deus abençoe ricamente a cada um dos irmãos e que possamos nos fortalecer na fé e no conhecimento de Jesus Cristo.